Boa noite, igreja. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vamos lá, então. Não tem problema se eu passar uns 10 minutinhos do horário? E tem cara feia aí, ó. Eu vi. Não tem problema? Então vamos lá. Hoje eu quero finalizar essa série de palavras que eu tenho pregado esses dias. E quem não pegou a primeira e a segunda, é só acessar lá o canal no YouTube. Aí você pode entender melhor de hoje. Mas nada é por acaso, né? Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe. Amém? Então vamos lá. Justiça de Deus, parte 3. Vamos finalizar isso. Coloca para mim, Tiago, Romanos 2, versículo 4. E vamos orar? Vou pedir para vocês fecharem os olhos mais uma vez. E tudo que vocês tiverem que conversar, deixe para conversar em outro lugar. Aqui não percam a palavra. Uma coisinha pode mudar a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu consagro as nossas vidas ao Senhor. Eu já consagrei o culto hoje, Pai, porque o Senhor disse, está escrito, que tudo que nós consagrarmos ao Senhor, dará certo. Pai, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Aquilo que passou desapercebido no nosso meio, Pai, que nós possamos hoje ter o discernimento e captar, Senhor. Não deixe o teu povo sair daqui da maneira como entrou, Senhor. E de que maneira entrou? Dando tudo errado. Dando tudo errado. Eu espero, Pai, em nome de Jesus, que eu possa passar a palavra da maneira como eu entendo, Senhor, e tem fluído na minha vida e na minha família. Senhor, eu tenho a minha verdade, a tua igreja tem a verdade deles, e o Senhor tem a sua verdade. Não me deixa ficar longe da sua verdade, Pai. Que eu possa passar o que está escrito, sem nenhum conceito meu, sem nenhuma interpretação minha. O Senhor sabe, em nome de Jesus, do meu comprometimento com a sua palavra. E se eu errar alguma coisa, eu peço perdão ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? O som está meio choco, né? Não sei. Vamos lá. Romanos 2, versículo 4. Melhorou. Isso aqui define se o culto vai fazer alguma diferença na sua vida ou não. Eu não sei se você está aqui contrariado. Eu não sei se você está aqui porque o Senhor te chamou. Eu não sei. Mas lendo isso aqui, se isso aqui já entrar dentro do teu coração, você pode ter certeza que o resto vai fluir. Amém? Está escrito, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Despreza a tolerância? Despreza a paciência? Não reconhecendo o que, igreja? Que é a bondade de quem? Que leva você a quê? Ao arrependimento. Então, olha, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da sua tolerância, da sua paciência? Quem é que tem esses atributos? Essas qualidades? Deus. Você alguma vez já desprezou as riquezas da bondade dele? Ele quis te abençoar e você não aceitou? Você achou que aquilo era do diabo e deixou passar? Você alguma vez desprezou a tolerância, ou seja, a paciência do Senhor? Você já fez Deus perder a paciência com você e deixar o inimigo vir sobre a sua vida porque você não o ouviu? Aí depois ele fala novamente, não reconhecendo que é a bondade de Deus que o leva ao arrependimento? Vocês entendem que é o próprio Deus que os conduziu até aqui hoje? Vocês entendem que até para arrepender nós precisamos do Espírito Santo? Amém? Coloca a primeira imagem para mim, por favor.
Que imagem é essa? Essa é a imagem do DNA humano. A herança, o nosso corpo material, armazena informações genéticas nos cromossomos das células, os quais se assemelham a este cordão aqui transparente chamado DNA, no qual todos os dados da nossa herança física, herança o quê? Casa, carro, chácara, fazenda? É isso que eu estou falando para vocês? Não, a nossa herança física se encontram. É similar a um microchip de computador. Todos os nossos sistemas, todas as nossas configurações estão localizadas neste cordão transparente. É o DNA que determina se vamos nascer com os olhos do nosso avô, com a boca da nossa mãe, com a cor do cabelo do nosso bisavô, com a altura do pai, pois todas essas informações são transmitidas fisicamente de geração em geração. Não tira não, tá? Deixa aí. Esse mesmo modelo, este aqui é o modelo do DNA humano. Amém, gente? Nós, carne, corpo, físico. Por outro lado, este mesmo modelo pode ser encontrado no corpo espiritual. Aonde que fica o corpo espiritual em nós? Dentro de nós. A nossa alma e o nosso espírito. Então, este mesmo modelo pode ser encontrado no nosso corpo espiritual. O nosso DNA espiritual. Ele é similar a um cartão, uma placa, que transmite as informações registradas de uma geração para a seguinte. Informações essas conhecidas como... Vocês sabem, os que estudaram sabem. Como que tem, qual é o nome dessas informações espirituais que passam para o nosso DNA? A iniquidade. Amém? Deus nos providenciou uma herança, porém redimida, no Espírito de Jesus, o qual deve suplantar, ser superior a qualquer herança maldita que você possa ter recebido, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele é maior em tudo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus. A herança que recebemos dos nossos pais são biológica, psicológica e espiritual. Recebemos a biológica, porque é a nossa genética, né? Recebemos a psicológica, que é o nosso comportamento. E a espiritual é a influência espiritual de qual Deus eles serviram. Assim, 30% da sua vida refere-se à herança espiritual que você herdou. Quantos por cento? De qual herança? Espiritual. E 70% da sua vida refere-se ao tipo de vida que você decidiu levar. 70% do que acontece com você hoje, a responsabilidade é sua, das suas decisões. Entenderam? Então, normalmente, as raízes da nossa família são desconhecidas, são obscuras, ficam enterradas, é segredo, né? E por isso é necessária a dependência de Deus para Ele nos revelar, através do Espírito Santo para nós, os segredos da nossa família, para que possamos pedir a remissão do que herdamos dos nossos ancestrais. O que nós herdamos? Os pecados dos nossos ancestrais, da rebeldia deles, infelizmente, né? Das transgressões dele. E nós podemos lançar isso sobre a cruz do Calvário. A própria ignorância dos sintomas já é sintomática. Se você estiver aqui agora, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo neste lugar? Que papo furado é esse? Isso aí já é um sintoma que você tem uma baita de uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual se recebe por herança. A herança você não recebe porque você merece ou não.
A herança você recebe porque você é filho, você é herdeiro. Então você querendo ou não, você vai herdar. Amém, igreja? E só existe uma forma de nós rompermos totalmente com esse ciclo. É aceitando o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. É aplicar o sangue dele, o sangue de Jesus, através do poder da cruz. Porque a herança espiritual, ela gera uma perseguição espiritual. O que a herança espiritual gera? E o que é a perseguição espiritual? É uma vontade quase que insuportável de fazer algo. É uma tentação permanente. Exemplo, eu não queria humilhar aquela pessoa. Eu não queria humilhar. Eu não queria ficar brava. Mas eu não consigo segurar. Eu não queria mentir. Você entrou para a igreja, você não tem esse desejo? Eu não queria mais mentir. Mas de repente você se percebe fazendo o quê? Já pediu perdão. Isso já era para ter cessado, mas é mais forte do que você. Então isso se chama uma perseguição espiritual. O indivíduo pensa estar livre do álcool só porque entrou para a igreja. Mas quando ele assiste uma propaganda de bebida na TV ou em qualquer outro lugar, ele tenta resistir o vício do álcool por um esforço pessoal. Mas quando ele vê a propaganda, a boca dele começa a salivar. Misericórdia, né? Se estiver com sono agora, irmão, ora aí, luta aí, em nome de Jesus, para você escutar a palavra. Isso também já não é uma boa coisa. Então, a boca começa a salivar, enche de água. Aí a pessoa passa a se imaginar bebendo. Aí ela tenta com todas as forças não imaginar aquilo. Ela tenta de todas as maneiras, ela engole a água, né, a saliva, por amor a quem? A Jesus. Então ela não está fazendo isso porque ela é má, porque ela decide pecar. Não, é porque tem uma perseguição em cima, e isso vai levar a pessoa a pecar. E de todas as maneiras ela tenta, de um nível pessoal, de conhecimento básico dela, repreender, amarrar, e não adianta. Quando a pessoa vê, ela percebe, ela já está bebendo, ela já está se drogando, ela já está se prostituindo, ela já está roubando, a violência volta, a ira volta. Tudo aquilo pelo qual você já pediu perdão ao entrar dentro da igreja, vem com tudo. Aí você deixa de fazer por amor a Deus, mas você não consegue por muito tempo. Olha que culto tremendo para você que luta contra isso. Olha que culto tremendo para você que fica indignado com a sua vida espiritual. Olha que palavra maravilhosa se você chegou num patamar da sua vida que você fala, eu quero é Deus. Eu quero me livrar das coisas mundanas. 30% não é seu, mas 70% é. Mas é claro que os 30 influenciam os 70, com certeza, né? Misericórdia. A perseguição espiritual são os sintomas que o indivíduo manifesta. E pelos sintomas nós podemos saber qual é a maldição, qual a herança espiritual que está por detrás. Tiago 1,15, por favor. O que a perseguição vai gerar em você? Um desejo. Tiago 1, versículo 15. Então, outra tradução. Esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, ele leva a pessoa ao quê? Mas tem desejo que é bom, né? Tem desejo que é muito bom. Mas não sobre esses que você está carregando e não percebe às vezes que tem. Acha que é absolutamente natural alguns tipos de comportamento. Acha que é absolutamente natural você
fazer, retribuir como vingança muitas coisas, mas sem saber que esse tipo de desejo, se você der ali alimentá-lo, isso vai te matar. E a morte é espiritual. Amém, gente? Vou ter que ficar presa aqui, porque tem muita coisa. E você então passa por alguma perseguição espiritual. E eu quero te perguntar, não precisa falar não. Eu quero que você olhe para dentro de você e responda para você mesmo. Você passa por alguma perseguição espiritual? Homens, vocês conseguem deitar e dormir sem ter sonhos pornográficos? Mulheres, vocês também? Porque se caso aconteça isso, eu não sei o que vocês ouvem por aí, mas pela palavra de Deus, isso se chama perseguição espiritual. Vocês têm que deitar e dormir o sono dos justos. Em paz eu me deito e em paz eu me levanto. Ah, eu não acredito. Amém. Continua tendo o tipo de vida que você quer. A iniquidade, ela é a raiz do pecado. E ela é formada de geração em geração e ela fica no seu cordão do DNA. E ela se origina no seu espírito. E ela contamina a sua alma e depois seu corpo. A isto, nós vamos chamar de concupiscência. É esse nominho que às vezes você lê na Bíblia e não entende o que significa. Isto é a concupiscência. A concupiscência é a manifestação da consciência da iniquidade no nosso coração. Dá um exemplo. Pensamentos pecaminosos que são contrários à vontade de Deus. Isso daí é a principal porta para o diabo entrar. E olha que isso não tem nada a ver com o diabo que eu estou falando com vocês aqui. Mas ele fica ali, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Porque ele sabe que o nosso cordão DNA traz tanto a bênção como a maldição. Ele sabe que nós trouxemos o pecado de Adão. Então ele fica o tempo todo jogando pedra no teu caminho para que você erre e você não tenha a sensatez de voltar atrás e pedir perdão. Aí você continua achando que a vida está dando tudo errado para você. Aí o diabo ele joga na sua vida momentos felizes. Breve momentos felizes. Sabe o que vai acontecer? Por causa de um dia, de horas de felicidade que o diabo te proporciona, você perde a bênção de Deus. Gálatas 3,13, por favor. 3,13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Quem é que nos redimiu? Quem que foi que te redimiu? Não foi qualquer um. E ele não faz as coisas pela metade. Se você não estiver vivendo bem nessa terra, como eu tenho dito nas outras pregações, não estou falando da sua vida eterna. Essa, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa vida eterna você já tem. Eu estou falando da vida que você poderia ter melhor nessa terra. De oportunidades melhores. Vocês estão entendendo? Não foi qualquer um que nos redimiu. Se fosse qualquer um, poderia até entender, né? Fez aí de meia boca. Mas não, o Senhor nunca entra em algo para perder batalha, igreja. E não foi qualquer um que veio, foi Ele. Foi Ele. Misericórdia, né? Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. Tinha 2 homens pendurados, um do lado direito, outro do lado esquerdo do Senhor, e ele no meio. Qual dos 3 era o maldito? Os 3. Mas na verdade, quem é que tinha que estar na cruz do meio? Põe a mão no teu coração e diga, era eu. A minha culpa. Eu era para estar lá. Ele me tirou da fila, tirou você da fila e se entregou por amor a nós. Ele se fez maldito no nosso lugar. Amém, gente?
Ah, mas se ele já fez maldito, então por que a maldição me persegue? Por causa da perseguição espiritual. A maldição sem a causa. Maldição sem causa? Oi? A maldição sem causa? Então o problema nosso não é maldição. O problema nosso é a causa. Causa. Só que perseguição espiritual não é causa, são sintomas. Já que eu vou listar os sintomas para vocês entenderem. É preciso se apropriar do poder da cruz e aplicá-lo na nossa linhagem familiar, quebrando as maldições, heranças que nos alcançaram através das nossas gerações. É para isso que Deus nos fez rei e sacerdote. E como conhecer os segredos da nossa família, sem ter contato ou conhecimento desses segredos, e mesmo porque se algum dos nossos familiares já até morreram? Eu não preciso. Se eu ficar com você, eu preciso ficar pelo menos uma tarde, ou então a melhor maneira de conhecer outra pessoa é viajar junto. A melhor. Porque viajando junto eu vejo os seus vícios. Eu vejo ali suas manias, e por trás disso, eu já sei qual é o sintoma que está por detrás de vocês. Para alguns isso aqui é novidade, mas para outros isso não é mais novidade. Então, através dos sintomas, que são as perseguições espirituais, que vocês passam, as coisas ruins passam a acontecer na sua vida. E a partir desses sintomas nós podemos identificar as causas. Reconhecendo os pecados dos nossos antepassados, nós podemos ir na cruz e renunciar a essa herança espiritual maligna. Porque o sangue de Jesus só perdoa pecado que é confessado. Se você tem alguma coisa dentro de você e você esconde, não vai ser confessado. Não vai. Não tem como. Então, Daniel, não vou entrar, ele fez isso quando ele reconheceu que o período de cativeiro de Jerusalém já tinha completado. Ele confessou pecado que ele nunca tinha cometido, igreja. Nunca tinha cometido. Então, com base nisso, nós podemos também fazer, confessar o pecado dos nossos antepassados. E como é que nós geramos arrependimento? Guarda isso no seu coração, hein? A convicção do pecado é o Espírito Santo que gera em nós. Você já tem convicção que vocês são pecadores? Ou tem gente santo aqui que já tem asinha? Vai embora voando, nem vai precisar de carro. Hein? Quem é que convence o homem que ele é pecador? Mas o que é que eu tenho que ver com isso? Só com o problema de Adão e Eva? Tem tudo a ver, irmão. Não dá tempo de entrar. Não dá tempo de explicar. Mas a convicção do pecado é o Espírito Santo que gera em nós. E é Ele que nos convence do pecado e da justiça, que é o tema do culto desta noite. É por causa da justiça de Deus, é por causa de Jesus ter vindo na terra como homem, é que nós podemos ser perdoados. E é por causa de Jesus que aquilo que te foi roubado pode ser restituído. É por causa de Jesus que a perseguição espiritual na tua vida pode encerrar. Ó, o culto já começou com palavra pesada, hein? E eu até falei para meu marido, não precisava nem eu pregar. Ele poderia ter continuado. Então é fato que tem mais de 1, 2, 3 que estão aqui contra a sua vontade. E se você estiver aqui hoje contra a sua vontade, eu o convido a te retirar. Então você vai ficar aqui, ó, são 8h35, nós vamos ficar até umas 9h30, vai ser enfadonho para você. Então se você não está contente, se você não quer ficar aqui, a porta da rua é serventia da casa. Chegou o teu momento, mas você não quer. Então vai sair pior do que entrou. Porque, como que está escrito mesmo? Ou será que você despreza a minha bondade, a minha riqueza
Você despreza a minha tolerância, a minha paciência, diz o Senhor para você. Se você estiver desprezando, gente, você não vai chegar ao arrependimento nunca. Não são homens, não são pais, não são líderes de célula que têm esse poder, esse dom de levar alguém ao arrependimento, não. É só Deus. Vocês têm noção, gente, como nós somos felizes? Porque nós alcançamos essa riqueza. Coloca a mão no teu coração e sinta Ele dentro de você. Sinta Ele dentro de você. Amém. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, não foi para você que Deus falou isso. Misericórdia, né? Meu Deus. Como que nós geramos então o arrependimento? Arrependimento é convicção de você ter ferido o coração de Deus. Arrependimento é quando lá no fundo do teu coração você sabe que você feriu a quem? E qual o parâmetro? Aonde na Bíblia que isso nos ensina para a gente saber que tal coisa que nós fizemos feriu o Senhor? Misericórdia, né? Então, guardem isso. Confissão sem arrependimento não adianta. Muitos pensam que por ter pedido perdão a Deus estão perdoados, mas eles acabam voltando a fazer as mesmas coisas e às vezes piores. Então pense bem, você acha que se houvesse um verdadeiro arrependimento da sua parte, você voltaria a fazer aquilo que você anda fazendo? Se você volta a fazer aquilo que você já pediu perdão, então teu pecado não foi perdoado. E o remorso? No remorso, o indivíduo está mais preocupado com a sua reputação. Por isso não acontece verdadeiramente uma confissão. Não existe confissão. No arrependimento, você fica preocupado com Deus, não com a sua reputação. Você se preocupa por ter feito, você se preocupa por ter entristecido a Deus com o seu pecado. Davi reconheceu que tinha ferido a Deus com o seu pecado. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. O arrependimento, então, olha só, o arrependimento libera a graça de Deus e a sua misericórdia. A graça de Deus e a misericórdia dele está sobre vocês, igreja. Meu Deus, é Deus quem nos conduz ao arrependimento. Foi Deus que conduziu você para vir aqui até esta igreja. Então não desperdiça a misericórdia dele. Porque sem arrependimento, nossas orações não passam de vãs repetições. Ora, fecha o seu olho agora, por favor. Eleva o teu pensamento agora em oração ao Espírito Santo e pede para Ele produzir agora no seu coração um genuíno arrependimento. Ora, e quando você pedir, você já pode abrir os olhos. Sabe por que eu peço para fazer isso? Para Ele produzir o genuíno arrependimento dentro do teu coração? Porque Ele estava lá quando você pecou. Ele viu tudo. Não precisa de foto, não precisa de chantagem, não precisa contratar não sei quem para vigiar a vida de não sei quem, para ter provas, não precisa. Ele estava lá. A bondade de Deus na terra está dizendo, já vi tudo. Como foi o culto aqui de terça-feira, né? Tremendo, eu já sabia, né? A bondade de Deus está na terra, igreja, dizendo, já vi tudo. Eu estava lá com você quando você pecou.
Então compreenda que Deus está dando uma chance de você confessar e alcançar a misericórdia. Talvez você deixou de fazer porque você não quer entristecer pessoas. Mas antes de entristecer pessoas, teu coração tem que gemer, porque você fez o que é mal perante Deus. Isso entra dentro do coração de vocês? Baseado no livro de Provérbios, de Ezequiel 18. Mas antes, coloca Provérbios 28:15, por favor. Não, não é esse não. O que encobre as suas transgressões, eu errei o versículo? Provérbios 28:13, perdão. O que encobre as suas transgressões vai prosperar? E transgressão é pecado? É, mas contra quem? Contra você, contra o próximo? Não, contra Deus. Eu não vou roubar, porque se eu roubar, eu vou estar pecando contra a pessoa, porque eu estou lesando ela. Mas antes disso está escrito nos mandamentos: não. Então se eu roubo, primeiro eu leso a Deus, para depois lesar o meu irmão. E por aí vai. Então aquele que encobre, aquele que esconde as suas transgressões, nunca prosperará. Mas as que confessa e deixa, vai alcançar o quê? Vai conseguir a justiça de Deus. Aleluia. Você quer prosperar? Você quer casar? Já casaram, né? Mas tem uns aí que precisa casar, não precisa? Você quer ter uma casa? Isso aqui não é teologia de prosperidade não, pelo amor de Deus. Você quer ter uma casa? Você quer pagar a sua casa? Você quer comprar seu carro? Você quer abrir o seu escritório? Você quer fazer a sua faculdade? Entendeu? Não vai prosperar. Você vai ter a vida que os seus ancestrais tiveram. E olha que está muito bom ainda para uns, né? Olha que está muito bom. Quer dizer, você nunca vai poder ser quem você realmente deveria ser. Aquilo que Deus sonhou para você. Porque você encobre do próprio Deus que estava lá e viu tudo. Como é que faz? Então, não encubra seus erros perante o Senhor, porque Ele já viu. Confesse os seus pecados para um irmão, um justo, para você poder alcançar a misericórdia de Deus. Tá bom. Como que eu posso falar agora, antes dos sintomas, sobre as causas? Quais são as causas que faz a maldição que está como um pássaro, sobrevoando sua vida, sobrevoando os seus negócios, a sua casa? O que que faz para esse pássaro, simbolicamente, dizendo que é uma maldição, pousar sobre a sua vida? Eu tirei do livro de Ezequiel, não vou explicar, porque eu já expliquei. Acho que foi na segunda parte ou na primeira, não me lembro. Baseado no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 10, Deus lista 12 pecados do homem ímpio. O que é o homem ímpio? Que não tem fé, o herege, o incrédulo, aquele que ouve, não obedece. O ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus, mas nega. Então, coisas que os pais não estavam fazendo nos dias daqueles rapazes que estavam confrontando a Deus, no livro de Ezequiel 18, mas estava sendo praticado por eles mesmos. E o Senhor, Ele lista, né? Primeiro, eles estavam derramando sangue. Segundo, eles estavam recusando a cumprir o seu dever. Depois eles comiam carne oferecida aos ídolos. Eles ficavam seduzindo as mulheres casadas. Eles oprimiam, enganando o pobre e o necessitado. Eles eram ladrões. Eles não pagavam o que eles deviam.
Eles ficavam levantando os olhos para os céus, aos ídolos e fazendo consulta, né, aos mortos. Eles cometiam a abominação, que é o homem deixar do seu próprio costume e pegar um próprio homem para ter relação sexual. As mulheres deixar o seu próprio costume e pegar mulheres para ter relação sexual. Isto é abominação. E emprestavam dinheiro com usura e recebiam demais os juros. Estas são afirmativas feitas por Deus e não por homem. Então significa que, independentemente do que às vezes é ensinado, falando que o contrário disso que você está ouvindo hoje, o homem, a alma ou o indivíduo, assim como você queira ser chamado, se você fizer uma dessas coisas, ou coisas parecidas com esta, mesmo que você já tenha experiência da salvação e da vida eterna, certamente você morrerá. Porque está escrito no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Isso está lá no verso 24, 28. E é claro que no contexto, você lendo, a morte dita ali não é uma morte física. Porque se fosse uma morte física, seria como que um castigo de Deus para aquela pessoa que está errando naquele momento, né? Não, a morte física é um castigo pelo pecado. A morte física não é um castigo pelo pecado, mas a morte física também vem por consequência do pecado, certo? Os justos se afastam da justiça. Os justos se afastam de ser pessoas boas, de ser reto, de ser íntegros, assim como o Senhor é, só para cometer o pecado. Então, a morte não é física. Eles vão continuar a viver fisicamente, porém uma vida de tristeza, de dor, de brigas, de doenças e ficar sem dinheiro. Amém? Vamos então para as causas, baseado no livro de Ezequiel, capítulo 18. Primeira causa, derramamento de sangue. Como que isso acontece? Quando existe assassinato, aborto, violências, briga com derramando o sangue de alguém. Isso traz consequências espirituais malignas. A consequência do derramamento de sangue, ou seja, os sintomas, são as perseguições espirituais. E são essas que eu vou citar agora. Mulheres que não conseguem engravidar, se engravidar perde. Abortos espontâneos, doenças de mulheres, doenças graves como câncer de útero, câncer de mama, ovário, qualquer tipo de doença do pescoço para baixo. Perda de órgãos internos. Qual órgão que você já perdeu? Já perdeu o teu baço? Você já perdeu o teu útero? Você já perdeu aquele negocinho, aquela veinha lá? Não. Já perdeu vesícula? Apêndice? Simples, né? É bobagem. Apêndice veio a mais, o corpo não usa. Derramamento de sangue. Incapacidade de prosperar. Acidente de todos os tipos, de carro, de moto, de bicicleta, skate, ou até mesmo cair na rua. Amputação, dedo, braço, pernas. Morte de ministério. Se não tem vontade de vir para a igreja, se não tem vontade de trabalhar para o Senhor, derramamento de sangue. Ou foi na sua geração, ou foi na geração dos seus pais. Sensação que vai morrer, ou sensação que algum parente vai morrer, que vai chegar vai chegar uma notícia. Aí a notícia chega, a pessoa fala, tá vendo, eu tenho esse dom. Não tem nada, isso é perseguição espiritual, você não tem paz, uma tribulação. Deita para dormir e tem sonhos estranhos, sonhos tribulosos, namoro que não vira casamento, negócios que não tem sucesso, não consegue passar em vestibular, tudo que começa não termina. Suicídio, canibalismo,
desejo sexual por defunto, que é a necrofilia, filhos que vivem doentes, morte prematura de filhos, filhos que nascem com deformidade física, filhos violentos, filhos irados, filhos briguentos, depois vira homem, né? Aí bate na mulher. Jovens que morrem cedo, crianças com câncer, avós que têm netos doentes, nunca se curam, porque foi a própria avó ou avô que promoveu, facilitou o aborto para o seu filho ou filha. Impotência sexual para os homens, frigidez na mulher, virar andarilho, virar vagabundo, aquele que tem desejo de estuprar outras pessoas, e depressão. Tem muitas coisas, mas não dá tempo. A segunda causa da maldição, idolatria. Idolatria é a prostituição espiritual. É você trair a Deus com outro Deus. O que vem? A promiscuidade, né? Gente, está bombando aí a troca de casais. Vocês sabiam disso? Está bombando. Cidades prósperas, próximas, estão tudo já fazendo. Ouro Fino até que eu não escutei, mas está bombando. Diz que é moda agora em Paris. O que é na verdade? Maldição. Uma causa. Na verdade, a troca de casais é um sintoma. Porque a causa é você ter se prostituído com outro Deus. Você ter deixado a Deus e ter feito pedidos, novenas, votos com outro Deus, ou então se ajoelhar perante imagens. Misericórdia, né? Eu já fiz tudo isso. Não troca de casais, pelo amor de Deus. Ter traído o meu Deus com outros deuses. Mas eu nem sabia que era errado, eu achava que o Deus que eu estava servindo era o certo. Então eu não sou culpada? Claro que eu sou. Por isso que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. É por isso que para o resto da minha vida eu vou pregar isso aqui. Para o resto da minha vida. Homossexualismo e lesbianismo, a causa. No derramamento de sangue você vai ter desejo de fazer, mas não significa que você é. Entenderam? A pessoa tem, pode falar esse nome aqui? Não, né? Bobagem. A pessoa sente aquilo pela outra. A moça sente aquilo pela outra. E o moço sente aquilo pelo outro. Olha que coisa. Isso é derramamento de sangue. Agora, o fato de verdade, o que está por detrás disso, do homossexualismo e do lesbianismo, a causa é a idolatria. Adultério, todo adultério, a implicação, a maldição que vem é a perda de bens imóveis. Então, se perder bens imóveis, vai ver que a pessoa defraudou. Às vezes não, mas é certo que ela adulterou. Fornicação, mentira, fofoca, é a idolatria que faz as pessoas serem mentirosas e fofoqueiras. Pedofilia, pornografia, revistas, filmes, pornôs, obstinação, arrogância, teimosia, orgulho, miséria, pobreza, solidão. A pessoa nunca vai conseguir ser solitária, porque o Senhor sempre está com ela. Mas ela fala, eu passo por uma solidão tão grande. Solidão é sintoma. Não consegue casar, famílias desfeitas por separação, divórcios, casamentos de fachada, casamentos com agressões verbais e físicas, casamentos infelizes, casamentos sem diálogos, casamento onde não existe o sexo, casamento onde o marido tem duas famílias ao mesmo tempo, casamento onde o marido não tem prazer em sair com a sua própria esposa e filhos, noivados longos demais, que não vão acabar em casamento, namoros impuros, ser incapaz de se relacionar, ser incapaz de se manter relacionando, prefere ficar com a pessoa, prefere ter uma vida livre ou amizade descolorida,
morte de ministério também, desonrar os pais, todos aqueles que desonram o pai, a causa é a idolatria. Terceiro, são 4. A maldição, a causa é heranças espirituais do ocultismo. O que é o ocultismo? É crer ou ter influência dos poderes sobrenaturais. Sintomas, todas as doenças fisiológicas na cabeça física, ou seja, do pescoço para cima. Os sintomas são dores fortes de cabeça, tumores malignos e benignos, aneurisma, derrame cerebral, é o AVC, né? Insônia, doença de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, meningite, esclerose múltipla, desmaios e labirintite. Doenças de ordem emocional, bipolaridade, esquizofrenia, demência, o toque, o TDAH, o TOD, autismo, sociopatia, psicopatia, a perversidade, síndrome do pensamento acelerado, borderline e por aí vai. Por que do pescoço para cima? Porque é a parte do corpo que os guias, os santos de cabeça, orixás e demônios pedem. Eles se cumprimentam perguntando: qual é o teu santo de cabeça? Então eles batem a cabeça no altar e um sacerdote também bate um no outro. E eles fazem a cabeça, ou seja, eles raspam o cabelo, consagrando 21 dias trancados no roncó, um quarto específico. Coloca 1 Samuel 15, 23, por favor. Aí as pessoas falam: eu nunca fiz isso. Eu nunca tive envolvimento nenhum com o ocultismo. Porém, é rebelde. A rebelião é como pecado. Ocultismo é feitiçaria, brother. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a teimosia, que é a obstinação, é como a... Então, se você é rebelde e teimoso, você é feiticeiro e idólatra. Mesmo sendo crente e nunca ter se dobrado diante de uma imagem. Mas está escrito aqui, ó. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Rejeitou a ti, para que não sejas... Então você vai entrar na presença de Deus, que precisa ser rei, sacerdote, para estar na presença dEle, para pedir misericórdia. Ele não vai te trazer misericórdia, porque você já é o rei da sua própria vida. Você entra por entrar, mas despreza a bondade, a misericórdia, a tolerância de Deus, né? Misericórdia. Entenderam? Quarta e última maldição, baseado lá em Ezequiel. Heranças espirituais de vícios. Qualquer tipo de vício tem como causa, o enriquecimento ilícito, ou você ganhou dinheiro, produzindo vício em outras pessoas. E qual a consequência dessa herança? Ou você, ou seus filhos, ou você já vem de uma família que é assim. Viciados em maconha, cigarro, crack, cocaína, remédios, fora as compulsões, né? Alcoólatras na família, ponto de drogas, se você é dono, pontos de droga, motel, boate, casa de prostituição, rinhas de galo ou outros animais, viciado em corrida de cavalo, viciado em jogos de azar, viciados em baralhos, porque jogam apostando dinheiro. O que isso acontece? Perdão, não são 4 não, são 5 causas. E tem a última causa, que é histórico de roubos da família. E quais são as perseguições espirituais por históricos de roubos na família? Roubos, furtos, usurpação da terra, falsificou, trapaceou, defraudou, enganou, burlou, lesou alguém,
só para conquistar a terra. Alterou para mais os limites da sua propriedade. Exemplo, você mudou a cerca de lugar de um terreno, ou pagou alguém para alterar a medida. Marcos que delimitam terras ou terrenos. Você adquiriu um bem através de fraude, de engano. Prende a água na propriedade para a água não ir para a propriedade do vizinho. Erra propositalmente, trazendo erros financeiros na família para pegar a diferença. Compra e não paga. Toma emprestado e não paga. Sonega impostos. Rouba a herança, lesando ou manipulando. Apropriação indébita, se apoderar de coisas alheias, pode ser bem móveis, imóveis, sem o consentimento do proprietário, recebe o bem imóvel ou móvel da pessoa, como empréstimo por um tempo, ou em confiança, a pessoa deixa na sua supervisão. Aí a pessoa passa a agir como se fosse dela, mas não é. Apropriação indébita, previdenciária, crime de não repassar aos cofres previdenciários as contribuições do salário dos seus empregados, comprar com a intenção de não pagar, roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Até aqui. Daqui para baixo, eu vou listar algumas coisas que são perseguição espirituais, e se estiver acontecendo na sua vida, é bom você participar da oração. Tudo dá certo para outra pessoa, mas para você não é assim. Você planta negócios e tem colhido falência. Muita dificuldade financeira. Se demora para juntar o dinheiro e quando ajunta, perde. Ou então é preciso gastar aquele dinheiro com outra coisa. Você compra um imóvel ou um carro, depois você descobre que este imóvel tem sérios problemas com a documentação. E às vezes acaba até perdendo o imóvel. Se for carro, documentação do carro vem tudo enrolado, cheio de multas, que você não sabia que tinha. Toma prejuízo. Prejuízos financeiros, faz sociedade, só tem problemas. O dinheiro não é suficiente. Para alguns o salário é até bom, mas para outros não sobra dinheiro para nada. Vive com dívidas, cartão de crédito sempre estourado, é dizimista, é ofertante, e mesmo assim passa por muitos apertos financeiros, perdas, projeta algo dentro das condições, você começa até a construir. Mas quando começa a executar o projeto, de repente acontece uma perda financeira, você tem que parar. O que dava para ser feito, agora não dá mais. Misericórdia, né? E o que a palavra de Deus está nos ensinando essa noite, igreja? Que você pode ser salvo, mas pode estar vivendo sem abundância nessa terra. Amém? João 10:10. Aqui fica o erro. Leiam. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida. Aqui fica o erro. As pessoas entendem como se o diabo estivesse roubando elas. Mas fica bem claro ao ler o contexto, que nessa passagem quem rouba o homem é ele mesmo. Chegou na nossa geração a decisão de fazer o que é certo. A justiça de Deus nos alcançou. Tremendo, né? Está em nós agora fazer o que é bom ou o que é mal perante o Senhor. O Senhor nos deixou seus mandamentos para nos guiar, para ser nosso parâmetro. Porém, desde os primórdios, o ser humano deixou de seguir a Deus para seguir outros deuses. E em todos os segmentos de religião, hoje fica claro que os mandamentos de Deus ou entrou em desuso, ou eles foram alterados. E o que eu vou usar como exemplo para vocês agora, vai estar sendo registrado no YouTube. E eu quero dizer que não são palavras minhas, mas eu concordo com gênero, número e grau. Essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês agora, eu achei no Google. Qualquer um pode colocar. Qualquer um. Então vamos lá. Se você não prestou atenção até agora no culto, convém prestar agora. Vai ficar melhor. Coloca primeiro, por favor, o PowerPoint.
Os mandamentos de Deus foram? Não muda não. E quem alterou? Não precisava nem falar, né? A Igreja Católica Apostólica Romana fez algumas alterações nos 10 mandamentos. E uma das principais mudanças efetuadas por esta igreja diz respeito ao 2º e ao 4º mandamento da lei de Deus. A lei de Deus é a palavra. Então ficou assim. Põe o 2º, por favor. Os 10 mandamentos conforme o Catecismo da Doutrina Cristã, página 9. Edição 1930, da Igreja Católica. Isso eu tirei do Google. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o 2º mandamento qual seria? Quem é crente sabe de cor. Depois, não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar, blá, 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 blá. Onde está que não pode fazer imagem de escultura? Esses 2 últimos aqui, na Bíblia Sagrada, é um só. Esses 2 últimos aqui é não cobiçar, mas eles precisavam repor o 2º e o 4º que eles alteraram. Senão ia ficar 9 mandamentos ou 8. Coloca agora o da Bíblia Sagrada, o próximo. Os 10 mandamentos de Deus conforme Êxodo 20, versículo 3 ao versículo 17. Escrita pelo próprio Deus que entregou a Moisés em 2 tábuas de pedra. Não terás outros deuses diante de mim. 2º mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. E por aí vai. Aí quando chega no 10, não cobiçarás as coisas alguma que pertence ao próximo. Esse eles dividiram em 2 para compensar o 2º que eles fizeram o quê? O que eu posso falar aqui, Ivan, sem me comprometer nada, né? Melhor ficar quieta, né? Próximo, por favor. Os 10 mandamentos de Deus conforme Êxodo. E os 10 mandamentos conforme o catecismo. Olha lá a diferença. Se você tem uma Bíblia, você pode consultar nela, porque a sua está escrita daquela maneira. Até na Bíblia deles está dessa maneira. Mas ninguém lê Bíblia lá, né? Próximo, por favor. Entendem agora? O 2 ficou em branco. O 4 eles alteraram. E o 9 eles dividiram em 2 para preencher a lacuna do 2. Oh! Entenderam? Tem mais alguma imagem, Tiago? Não me lembro. Esse é o nosso parâmetro. Amém? O que Jesus falou sobre isso? De ficar alterando os mandamentos, ou qualquer coisa na Bíblia. Mateus 5, do 17 ao 19. Não penseis, não deixa nem passar pelo teu coração, Jesus está falando. Não deixa nem por uma obra do acaso passar pelo teu coração que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, mesmo que sejam os menores, imagino que seja o 4, né? Mesmo que sejam os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aquele, porém, que observar e ensinar, este será considerado o quê? Então diga para você mesmo, eu posso ser grande no reino dos céus. Se eu ensinar o que é certo. Isso é a justiça de Deus. É ser reto. É fazer o que é certo. Se vocês querem ser grandes no reino dos céus, ensine corretamente a lei de Deus. A lei de Deus é a sua santa palavra.
Devemos, portanto, olhar com prudência qualquer tentativa que venha diminuir a importância dos mandamentos apresentados por Deus em sua palavra, em que constitui a base do seu governo. Amém, igreja? E como é que vocês podem resolver isso? Como é que nós podemos resolver isso? Como é que a gente pode se livrar das causas e nos livrar das perseguições espirituais? Levíticos 26, do 40 ao 42. Último versículo. Preste atenção que vocês vão ler, gente. Não tem manipulação. É o que está escrito. Mas, Deus falando, é o próprio Deus falando. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, quer dizer, eu tenho que confessar a minha e a dos meus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Infidelidade por quê? Porque nós transgredimos os seus mandamentos. Amém, igreja? 41. Pelo que também eu fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração é incircunciso, se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também com a minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Interessante que o Senhor sempre começa a minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui ele começa de trás para frente, por quê? Porque ele quer chegar na sua geração. Então coloca o seu nome depois, por favor. Então muitos viveram pensando e acreditando que o seu conhecimento era suficiente e não buscavam entender as coisas espirituais. Mas precisamos desesperadamente do Espírito Santo para aprender as coisas do reino, para guardar os ensinamentos, para não esquecer e para cumprir o nosso chamado. Se não for assim, como nós vamos dar frutos, igreja? Deus dará a todos nós a oportunidade de não só de nos limparmos, limpar a nossa história, mas também de edificar as nossas gerações. O que o inimigo fez em séculos em nossos antepassados, na nossa família, na nossa vida, Deus desmancha com uma única confissão nossa. Apenas uma confissão. As heranças espirituais precisam ser reconhecidas. Os pecados individuais precisam ser confessados. Você pode identificar em você ou na sua família algum desses sintomas que eu li aqui. E isso são maldições. Se você reconhecer a causa e pedir perdão, renunciar a esta herança, pronto, acabou. E o que é preciso? O que é preciso confessar? Por que eu tenho que confessar? Porque no mundo espiritual, as coisas acontecem pela palavra. Por isso é necessário confessar e dizer amém. E a partir daí, você inicia uma nova herança. E é você que vai desenvolvê-la. Amém? Então eu quero convidar a ficar de pé quem quer fazer a oração. Quem não quiser, não tem problema. E nós vamos orar para finalizar. Não vou finalizar o culto mais tarde. É um pouco maçante, mas eu ouviria isso aqui e vou ouvir para o resto da minha vida. Porque todas as vezes que eu ensino, que eu ouço, o Senhor sempre me mostra alguma coisa. Tem alguém devendo para você e não está te pagando? Vai pagar. E o Senhor não está falando para mim que é dinheiro pequeno. Não é dinheiro de bala, não. Você tem uma perseguição espiritual. Vai pagar. Você perdeu algum imóvel? Eu não sei se é esse que vai voltar. Porque muitas vezes o Senhor, Ele permite você comprar até mesmo o próprio imóvel. Mas aquilo que te roubar, o Senhor vai dar graça e você vai ter como ser restituído sobre isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nada de olho fechado. Levanta a sua mão direita e diga: Pai,
Em nome de Jesus. Eu, fale o seu nome inteirinho. Reconheço e confesso os meus pecados, minhas iniquidades, as transgressões que cometi contra o Senhor e a minha rebeldia. E confesso também dos meus antepassados, porque eles cometeram contra o Senhor, pecando, transgredindo e sendo rebeldes. E nós sabemos que pecado, transgressões e rebeldia são três coisas distintas. Senhor, eu confesso a minha iniquidade e a iniquidade dos meus antepassados. Peço perdão por mim e por eles também. Me perdoa, Senhor, e remove de mim e da minha família a iniquidade, porque eu sei que existem históricos de derramamento de sangue, de idolatria, heranças espirituais do ocultismo, heranças espirituais de vícios, históricos de roubos na minha família, históricos de desonrar pai e mãe. Senhor, é por isso que eu não consigo seguir regras, até mesmo dentro de uma igreja. Pai, eu reconheço que essas práticas produziram heranças espirituais malignas sobre a minha vida e a minha descendência. Maldições vieram até mim e aos meus filhos, aos meus netos, assim por diante. Mas eu reconheço essa herança na minha vida. Não estou encobrindo os meus erros. Eu me humilho, confessando essa iniquidade na minha vida e dos meus ancestrais. Confesso que eu e eles fizemos o que é mal perante o Senhor. Mas hoje eu tomo por bem o castigo da iniquidade deles e da que gerei. Eu renuncio e me desligo dessas heranças espirituais e dos meus pecados e me ligo ao trono da graça. Eu peço ao Senhor que o sangue de Jesus apague essa herança no mundo espiritual e no mundo natural e me reconcilie como geração bendita do Senhor, e que a minha descendência, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, não sejam tocados por essa maldição, por essa herança maligna, porque está escrito que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que te amam e que te obedecem, em nome de Jesus. Amém? Agora fechem os olhos. Tudo no mundo espiritual é feito por palavras, mas precisa haver concordância na terra. Se não houver concordância na terra, então não tem concordância no céu. Eu e o meu marido estamos aqui como igreja, e nós dois, amém? Concordamos em nome de Jesus com a oração que vocês fizeram.
Pai, nós concordamos com as orações feitas pelos teus filhos e pelas tuas filhas. E nós ligamos a oração deles no céu para que seja ligada aqui na terra. A sua palavra diz que havendo concordância na terra, há concordância no céu. E tomando a autoridade de igreja que somos, e a autoridade que o Senhor deu à igreja, nós agora, em nome de Jesus, oramos para que seja desfeito toda perseguição espiritual, todo sintoma de herança maligna sobre a vida de vocês. Toda doença vai embora, todo fracasso vai embora. Senhor, em nome de Jesus, tudo que eles começam e não terminam, acabou aqui os acidentes, acabou aqui a solidão, acabou aqui os divórcios, acabou aqui a concupiscência, acabou aqui a promiscuidade, tudo que se refere, Pai, às causas que o Senhor nos deu a direção, que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18, se findam esta noite. Porque a justiça do Senhor chegou até nós. Amém. O teu Espírito nos convenceu. Nós estamos convencidos que nós não estávamos mais com a justiça do Senhor. Sabemos hoje que somos pecadores, que virá o juízo. E a justiça do Senhor, Pai, ela chegou até nós. E como igreja do Senhor, seja desligado essas heranças malignas na vida dos seus filhos e sejam perdoados seus pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode dar um brado de vitória aí? Aleluia! De todo o meu coração, eu espero que seja o tempo de vocês entenderem essa palavra. Não é uma palavra fácil, peço perdão por ser chata, mas é por tanto amor que eu fico pegando no pé de vocês. Porque daqui eu vejo os sintomas. Eu vejo até o demônio usando a pessoa. Discernimento de espírito. E às vezes por ser chata, por amar, a pessoa fica até com raiva. Mas olha aqui, ó. Não estou nem aí. Não ligo. Amém? Faço votos que seja chegado a libertação de Deus na vida de vocês. Vão e não peques mais. Que estava preso não tem mais por que estar. Não é o ano que vem não, viu? Pode ser o ano que vem agora, né? Está pertinho. Não é daqui 10 anos, não é daqui 1 ano que vai acontecer, não. Quando Deus coloca a mão, é rápido. Caso contrário, alguma coisa falhou aí na oração. Amém? Deus abençoe vocês. Vocês tenham a melhor semana. Tá. Terça-feira agora nós teremos um culto especial que será a entrega dos nossos sonhos. Eu vou postar no grupão e vocês espalhem um link de como fazer o livro dos sonhos. E na terça-feira nós vamos fazer aqui. Isso, vai iniciar porque nós vamos encerrar na virada. Lembrando que o próximo culto no domingo será às 10 horas da manhã. Propaguem a notícia também, que é o culto de Natal. Tem muitas surpresas aí, vai ser muito gostoso. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão, se você tiver liberdade para isso. Não pega na mão e fala, de novo a mesma palavra. Deve ser Deus falando comigo. Amém? Vão com Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Aleluia.